Mas e quanto a igreja ser levada para o céu? Paulo não dá a entender isso, capítulo 4, lá mais para o final do capítulo? Pastor Marcos, por favor. A igreja não vai para o céu? Paulo não quis dizer isso? Então, queridos, né, pela explanação feita pelo pastor Misael, fica muito claro, né, que no capítulo 24 de Mateus e nos correlatos, que é Marcos 13 e depois Lucas 21, Jesus sempre fala no reino na terra. Reino na terra. Então ele separará, né, as ovelhas, os cordeiros dos bodes. Isso tudo na terra. Tomai posse do reino que você está preparado, tudo isso acontecendo na terra. E ele fala mais uma coisa, queridos, que muitas vezes acaba passando despercebido por nós, mas nós precisamos entender. Ele vai falar assim, no mesmo capítulo 24, né, de Mateus, no verso 29, que logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá. Veja, não fala que é secreto, não fala que haverá algo secreto antes, nada disso. Ele é muito objetivo. Aparecerá, ou seja, todos os olhos poderão ver. O quê? No céu, o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo, aleluia, sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então fica muito claro isto, né? Aqui não menciona arrebatamento secreto nenhum. Fala que todos os povos se lamentarão porque verão ele vindo e verão, puxa, o que fizemos? Porque será surpreendente para eles. Ninguém estará esperando. O que Paulo fala? Paulo fala o contrário disso, lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Muito pelo contrário. Ele vai falar assim, no verso 13 do capítulo 4. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Então o contexto no qual ele vai falar isso é por conta daqueles que já morreram. E você veja, que interessante, essa é uma palavra muito forte que mostra o equívoco daqueles que pensam que a alma é imortal, que pensam que quem morre vai para o céu, ou vai para o seio de Abraão, ou vai para o paraíso, ou vai para qualquer um desses lugares. Se assim fosse, Paulo não apoiaria esta tese, que as pessoas ficam tristes com aqueles que morrem, né? É como os demais que não têm esperança. Esperança é uma coisa que você ainda espera. Então, se essas pessoas estivessem no paraíso, no céu ou em qualquer outro lugar, Paulo já teria falado assim, olha, para que vocês estão tristes? Eles estão num lugar muito melhor, que é o que todo mundo, que é o que as pessoas comuns falam, né, quando alguém morre. Normalmente as pessoas tendem a consolar os outros dessa maneira. Paulo não. Paulo ele fala que, de fato, a pessoa morre, ou ele usa a expressão bíblica dorme, né, porque a morte ela é comparada nas escrituras a um sono, pessoa inconsciente no pó, e para quem não conhece Cristo não há esperança. Não há esperança de ressuscitar para a vida. Mas Paulo fala que para aquele que crê em Cristo, ele não precisa ficar triste e ele não precisa ficar sem esperança. Ele tem uma esperança. Mas qual é a esperança? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Então, aqui a palavra é ressurreição. A salvação, a esperança do crente, a salvação, a esperança daquele que serve a Jesus é que os mortos ressuscitarão, queridos. Essa é a grande esperança bíblica. Então, este é o contexto da palavra aos Tessalonicenses. E aí Paulo ele vai esclarecer como isso vai acontecer. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, ou os que ficarem vivos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Ou seja, encontraremos o Senhor antes. É isso que ele está dizendo. Porque o Senhor mesmo, Jesus mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Queridos, vocês estão vendo que vai ser algo silencioso? Dá para entender, pelo que eu estou lendo aqui, que vai ser algo que ninguém ouvirá ou verá? Que vai ser só um estrondo repentino e mais nada? Vai ser barulhenta a volta de Jesus. Vai ser algo para chamar atenção mesmo. Palavra de ordem, voz do arcanjo, ressoada, ou seja, um som que perdura, a trombeta. Então, ele mesmo, Jesus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando Jesus vir nas nuvens, né, esse termo descerá dos céus é virá dos céus para as nuvens, para a nossa atmosfera. Então, neste momento, os mortos ressuscitarão primeiro. Será algo muito rápido. Você não vai ver a pessoa saindo da terra. Ele simplesmente materializará na sua frente. E ressuscitará com um corpo incorruptível. Ou seja, já não mais sujeito à morte e ao pecado. Depois nós, os vivos, seremos, então, já transformados num piscar de olhos também, e juntos seremos arrebatados, ou seja, juntos nós subiremos para encontrar com o Senhor nas nuvens. Entre as nuvens, aqui a palavra que ele usa é ares, para estarmos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Então, o propósito de Paulo é falar da ressurreição, que é o acontecimento mais esperado e aguardado. E ele fala, então, que os mortos e os que estiverem vivos estarão com corpos incorruptíveis e assim subirão a encontrar a Jesus. Para onde que eles vão? Para o céu? A palavra que é usada aqui é ares. A palavra original no grego é aer, que significa literalmente tomar fôlego inconscientemente, ou seja, respirar, né? Por analogia, soprar. Então tem a ver com o ar que nós respiramos, ou seja, a camada mais baixa e densa, né, distinguida de outras camadas mais altas da atmosfera que não há ar, a região atmosférica. Então, ares, queridos, não é o céu onde Deus habita, é a nossa atmosfera. É aqui o céu que durante o dia fica azul, coberto de nuvens, ou à noite ele fica escuro. É aí que nós encontraremos o Senhor. É nesses ares, e não no céu, que aí é outra palavra que as Escrituras vão usar, Uranos, que não é o lugar onde nós encontraremos o Senhor Jesus. E para onde vamos? Isso é esclarecido pelo profeta Zacarias, lá no capítulo 14. Eis que vem o dia do Senhor. Então, nós estamos aqui falando sobre o grande dia do Senhor. Paulo fala sobre ele,
E Zacarias também fala sobre ele. Entre o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém. Então, antes disso, a palavra diz: porque eu ajuntarei as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, o Senhor sairá e lutará contra essas nações como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém, para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meio do meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, aí de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com ele. Então, nós encontraremos o Senhor com os seus anjos nos ares. E quando formos arrebatados, cada um de um lugar diferente, a Bíblia diz que os anjos do Senhor nos ajuntarão dos quatro ventos da terra, nos ajuntarão. Isso é uma expressão metafórica e simbólica, usada na literatura há muito tempo para designar a completude do mundo. Eles nos ajuntarão para encontrar com o Senhor. E para onde vão? Vão cumprir a palavra de Zacarias. Eles vão instalar o reino de Deus sobre a terra, a partir de Jerusalém, libertando Jerusalém, que estará no tempo de angústia de Jacó. Quer dizer, o povo judeu oprimido, né, mas ali reconhecendo aqueles que eles transpassaram. Quem transpassou o Senhor? O próprio povo escolhido, os judeus. Ali eles o verão. Ele virá, descerá sobre os montes das oliveiras, e ele virá com quem? Com todos os seus santos. É um equívoco falar que esses santos são apenas os anjos. São os salvos que virão com ele dos ares para Jerusalém, para então implantar o reino sobre a terra. Onde ficaremos no milênio? Sobre a terra. Jerusalém será a cidade do grande rei, onde Cristo, a partir da qual Cristo estabelecerá o seu reino em toda a terra, exatamente como predito no sonho de Nabucodonosor, da estátua, quando aquela pedra cortada sem auxílio de mãos é jogada nos pés da estátua, reduz todos os reinos da terra a pó. E ela então cresce e ela então abrange toda a terra. Os salvos, a igreja, compondo uma nação de reis e sacerdotes, governará com Cristo os 1000 anos na terra. Haverá uma resistência, haverá a batalha que a Bíblia chama do Armagedon, em que as nações se juntarão para tentar atacar Jerusalém e destruir Cristo. Mas na verdade, como diz lá no Apocalipse, com a espada da sua boca, ele matará essas pessoas. E ele então implantará o seu reino em todo o mundo, queridos. Então é isso que a palavra de Deus fala. Não fala sobre ir para o céu, ficar 7 anos lá, né? E aí, nesse período, virá as duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas, senão as escrituras sagradas? Tanto a escritura hebraica quanto a escritura grega, as duas testemunhas do Senhor. É lá que está escrito que Deus mandou fogo do céu. É lá que Deus está escrito que Deus parou os céus e não choveu mais. É lá que se dá testemunho da palavra de Deus. Isto já tem se cumprido. Então, um grande equívoco é achar que haverá um período de 7 anos no futuro. Este período não acontecerá. Biblicamente, arrebatamento é ir para os ares e de lá com Cristo
vir para implantar o reino de Deus sobre a terra, o reino milenar sobre a terra, queridos.